Graças e paz, queridos. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, pastor Diogo Tashima. Vou fazer uma pequena entrevista. Ele é pastor de uma igreja brasileira aqui, da igreja Betel aqui da cidade de Suzuka. É um trabalho complementar para o Senan 2013. Bem, queridos, então vamos lá, pastor. Primeira pergunta: quanto tempo o senhor está no Japão, pastor? 21 anos que eu estou no Japão. Eu cheguei no ano de 92, 24 de setembro de 1992. Amém, bastante tempo. Uma curiosidade: o senhor se converteu no Brasil, no Japão, e diga-nos como que aconteceu. Eu me converti no ano de 1998 aqui no Japão, né? Na verdade, eu trabalhava entregando marmita e havia uma amiga minha que trabalhava junto comigo, que ela frequentava justamente essa igreja aqui de Suzuka. E eu, na melhor das intenções de adquirir mais clientela, sabia que dentro da igreja tinha bastante brasileiros, peruanos, então foi aí que eu tive a ideia então de querer, de alguma forma ou outra, aproveitar essa situação para poder realmente aumentar minha clientela com relação aos marmitex. Mas na verdade não fui eu que consegui ganhar pessoas, mas através disso foi o Senhor que me ganhou e me alcançou, porque eu tive que ir na igreja por curiosidade, porque quando eu fui na igreja eu pedi para a missionária na época deixar eu colocar um panfleto que falava a respeito do meu mentor, e ela disse que ia colocar no mural da igreja. E eu, depois de passar algum tempo, eu fui checar, ver se realmente meu panfleto estava no mural, e quando eu fui ver, não estava, né? Então fui movido aí para a igreja para só testificar, ver se realmente havia esse panfleto grudado no mural. Não, mas chegando lá não havia. Mas foi o meio que Deus usou. Através disso eu fui à igreja para procurar ver se tinha um panfleto ou não, mas ali eu ouvi os louvores, ouvi a pregação, e a partir dali de então, realmente nunca mais a minha vida voltou a ser a mesma. Deus realmente tocou, Deus ministrou, e eu senti que a igreja era um lugar bom para se estar. Então eu comecei a me firmar e depois me converti, né, aqui nesta igreja, né? Amém, amém. Uma história interessante, realmente. Bom, pastor, o senhor é pastor da maior igreja Betel no Japão, né, tanto em espaço físico como também em número de membros. Mas nós sabemos que o início em Kuana foi bem difícil, né, na cidade de Kuana, quando o senhor foi plantar aquela igreja. Então, nos conte um pouco, rapidamente, como é que foi plantar aquela igreja no início. É algo bem prazeroso você poder realmente começar um trabalho pioneiro. Na verdade, o trabalho de Kuana foi o primeiro trabalho que o Betel começou do zero, né? Até porque as outras igrejas que foram abertas pela denominação, sempre havia famílias que começaram o trabalho. E em Kuana não havia essas famílias, né? Nós tivemos que começar, tivemos que implantar, tivemos que realmente seguir orientações de pessoas que sabiam que tinha famílias brasileiras naquela região, e onde nós começamos esse trabalho. E por ser um trabalho pioneiro, logicamente que não é um trabalho tão fácil de ser executado, mas por trás de tudo isso havia o propósito de Deus. E eu acredito, né, que quando nós seguimos a direção do Senhor, seguimos aquilo que Deus quer, com certeza é Ele que vai abrindo as portas e vai trabalhando para que o propósito dele se cumpra. E era o propósito de Deus abrir aquele trabalho lá em Kuana, né? E o bom de tudo é que, como é um trabalho pioneiro, é um trabalho que você cresce, você aprende, você realmente, nós trabalhamos com via dupla, né? Você, além de ser abençoado, nós também abençoamos, e Deus trata, né, ambas as partes, né, da mesma forma. E isso é algo muito prazeroso, você poder começar um trabalho pioneiro, né? Amém, amém. Nós sabemos que tem alguns membros japoneses aqui na sua igreja, na nossa igreja. Como que a igreja vem trabalhando, né, para ganhar outros japoneses, e como é que o Senhor os trata dentro aqui da congregação? Na verdade, realmente nós somos uma congregação que trabalha com brasileiros, né? Por isso que é uma igreja brasileira. A maioria, né, praticamente 98%
né, formado por brasileiros, peruanos, tem romenos, tem bolivianos e japoneses também. Né? Nós sabemos assim que realmente trabalhar com os japoneses, até pela dificuldade da cultura e da língua, realmente não é algo tão simples, tão fácil assim. Mas a dificuldade ela só existe por causa desses dois fatores, a língua e a cultura. Né? Até porque como a nossa língua materna é o português, então há essa dificuldade na questão da comunicação. Mas como Deus sempre já teve colocando no meu coração, quando eu me converti, e o meu desejo, tanto o meu da minha esposa, sempre foi trabalhar com o japonês, até porque nós estamos na nação japonesa, e por isso eu sempre procurei aprender o japonês, e com certeza isso facilitou muito o meu trabalho com o japonês, por isso é mais fácil se comunicar, é mais fácil entender. O fator de eu já ter vindo já dos meus pais serem japoneses também me ajudou a entender um pouco da cultura, e tudo isso facilita e contribui para a gente poder realmente trabalhar com os japoneses. Os japoneses que estão aqui na igreja, nós tratamos da mesma forma como tratamos qualquer outro membro. Né? Nós não fazemos acepções de pessoas, é lógico que nós temos o cuidado, né, de realmente respeitá-los, até por causa da cultura que é muito diferente. O brasileiro é mais caloroso, o japonês é mais, né, tranquilo, mais calmo. O brasileiro tem essa questão do toque, abraça, aperta a mão, né, brinca. Já o japonês nós temos que tomar cuidado, porque dificilmente eles têm essa ação do toque, né, é mais uma coisa assim longe, afastada. Então existem cuidados que nós temos que ter para não constrangê-los, né? Então essa é a ação que nós temos com os japoneses que estão aqui dentro, né, da igreja. Amém, pastor. É lógico que o senhor já respondeu uma parte, mas na sua opinião, por que é tão difícil ganhar um japonês para Cristo? Na verdade, eu acredito que a dificuldade está na questão da língua e da cultura. Até por se tratar, né, de um homem pecador, né, a Deus é poderoso, né, para converter qualquer pessoa, independente de nacionalidade. Mas eu acredito que a dificuldade da língua e cultura é isso que realmente se torna um obstáculo para realmente as pessoas até terem o desejo de buscar evangelizar japoneses, né? Então eu acredito que está aí, os dois fatores estão aí, língua e cultura. Amém, pastor, amém. Nós sabemos que rapidamente as igrejas latinas, elas terão que se contextualizarem, né, se tornando japoneses, ou elas desaparecerão, porque obviamente os brasileiros, né, com o tempo, eles vão se tornar, os filhos se tornarão japoneses e obviamente a igreja também tem que ser. Como que o senhor vê e trabalha essa hipótese, a curto prazo, a médio prazo, a longo? Como que o senhor vê isso? Na verdade, a gente percebe que as igrejas que estão aqui no Japão, as estrangeiras em gerais, elas precisam realmente procurar ter essa visão. É natural que as famílias que estão residindo aqui já têm filhos, esses filhos estão entrando tanto para creche, para colégio japonês, e lá ele só fala a língua japonesa. E o que tem acontecido aqui na igreja é justamente isso, filhos que já não falam mais a sua língua materna e só falam simplesmente o japonês. Então está havendo até dificuldade dos pais se comunicarem com seus próprios filhos. E é natural que esse fator da língua deve levar, né, toda a liderança, não só daqui dessa igreja, mas de todo o Japão, a se preparar para isso. Eu até creio e acredito que isso é até um mover de Deus para tirar as nossas vidas da acomodação, né? Porque às vezes nós nos acomodamos de só querer trabalhar e tratar com pessoas da nossa própria língua, né? Mas nós temos que entender que estamos no Japão, e por estar no Japão nós precisamos de fato aprender a língua japonesa, porque se nós não conseguimos nos comunicar, como vamos pregar o evangelho a eles, né? Como nós vamos convertê-los, ser um instrumento de Deus para a conversão deles, se nós não conseguimos nem sequer comunicarmos com eles. Então esse é um fator que devemos nos preocupar de fato, né, para o futuro, e nós como igreja estamos trabalhando no sentido já de preparar, né, pessoas que possam ensinar o japonês aqui na igreja toda segundo e quarto domingo do mês, de 2 às 3 horas, tem um próprio japonês da igreja que está ensinando o japonês básico, e também alguns termos bíblicos, né, que nós temos dificuldades também de entender, porque o linguajar é diferente.
E isso realmente deve levar realmente todos nós nos envolvermos nesse sentido, porque futuramente, inevitavelmente, as igrejas estrangeiras se tornarão japonesas. E se nós não comunicarmos, como nós vamos recebê-los? Os japoneses em nossas igrejas, né? Amém. Na sua opinião, pastor, quais estratégias são viáveis para evangelizar um japonês, né? Já que ele assim, a cultura dele é tão fechada e é tão difícil, né? Qual estratégia o senhor está usando? Eu percebo assim que de fato, né, nós estamos dentro de um país onde 0,02% dos japoneses são cristãos. E dentro dessa porcentagem de um cristão, todos, né, católicos, de outras seitas e também os protestantes evangélicos, né? E é muito interessante você perceber, né, nessa questão. Pode, de novo, eu esqueci a pergunta. Na sua opinião, quais estratégias são viáveis na evangelização dos japoneses? Ok. Então a estratégia que eu acredito assim que é muito importante você trabalhar aqui é a seguinte: não adianta você pregar literalmente direto, né, o evangelho para os japoneses, porque pelo fator deles não serem cristãos, eles já se fecham. E japonês tem uma questão importante que nós precisamos ser perceptível a isso, né? Se você ganha um japonês, ganha a confiança dele, com certeza você vai ter várias oportunidades de ministrar o evangelho. Se você perder a confiança de um japonês, pode ter certeza que você já não terá mais chance nenhuma, nem sequer de aproximar de um japonês. Por isso, o que nós procuramos fazer? Procuramos primeiro ganhar a confiança deles, e à medida que ganhamos a confiança, aí sim nós começamos a realmente achar a estratégia de Deus para poder ministrar. Mas uma das coisas que eu tenho percebido hoje, e que tem ajudado, inclusive essa é uma das metas que nós vamos ter a partir de agora com relação aos japoneses, é realmente trabalhar na área social. Nós temos visto que aqui perto da igreja existem muitos mendigos, né? Aqui no Japão eles chamam de homeless, né? Que estão aí nas praças, pessoas que praticamente são desprezadas pela sociedade, não têm onde dormir, não têm o que comer. E inclusive nós temos até agora um que está aqui morando dentro da igreja, nós estamos ajudando, e por incrível que pareça, ele está firme na igreja. Ele realmente vem nos cultos, ele realmente é grato a Deus, e tem uma coisa interessantíssima, né? Que eu vejo que uma das maiores dificuldades das pessoas se firmarem com Deus é na questão de ser um dizimista fiel. E ele, conversando com ele, a primeira coisa que ele disse para ele, foi assim: olha, pastor, no dia que eu começar a trabalhar, eu falei assim, eu vou querer ajudar a igreja. Como é que a igreja é sustentada? Eu falei, através dos dízimos e ofertas voluntárias. E ele falou assim, eu vou querer ajudar. Então a gente percebe assim que realmente é uma ação, um mover de Deus, até porque é uma área difícil das pessoas se converterem, que é na questão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e ele sendo um japonês que está começando agora, ele já tem um desejo, né, de ser generoso nessa ação e contribuir com a obra de Deus. Amém, pastor. Agora aqui, a respeito de um plano seu, então quais são os seus planos, os seus sonhos, o que o senhor almeja em relação a esse povo? Eu sou bem realista com relação ao propósito que Deus tem aqui comigo aqui nessa nação. Eu sei que eu não vou alcançar o Japão inteiro, mas eu posso de fato ser uma influência onde eu estou. E o meu desejo é que nessa cidade onde eu estou, o Evangelho ele possa ser proclamado. Mesmo que seja nesse bairro, né? Mesmo que seja próximos desses bairros, mas eu preciso trabalhar de uma forma realista, né? De fato eu não vou conseguir alcançar toda a cidade de Suzuka, mas eu posso me centrar em pontos no quais eu posso realmente de fato ser instrumento de Deus junto com a igreja para alcançar aquilo que é real. Não trabalhar com coisas irreais, coisas que nós não vamos conseguir alcançar, mas a visão minha realmente é tentar alcançar o máximo de japoneses possível que estão ao redor da igreja, ou próximo da igreja, nós queremos trabalhar para alcançar. Eu tive um testemunho lá da igreja da Aliança Cristã do Yamada, lá em Kuano, que é uma outra denominação, e eu fiquei surpreso que o pastor de lá dessa igreja, um pastor alemão, ele que ficou mais ou menos uns 30, 40 anos aqui no Japão, e ele conseguiu alcançar mais de 70 japoneses para Cristo, simplesmente só trabalhando ali naquela região onde reside a igreja. E o meu desejo é esse, é trabalhar de uma forma assim, realista, né? De
de que eu possa trabalhar para alcançar os japoneses que estão aqui, né, no meu raio de ação, não fora dele. Né? Amém, pastor. E finalmente, a última pergunta: que conselhos, né, o senhor daria a missionários que desejam fazer um trabalho transcultural, no caso vindo do Brasil para o Japão, para pregar o Evangelho? Que conselho o senhor daria? Primeiro, que a pessoa tenha a convicção bem clara de Deus, que é o Japão que realmente Deus quer que ele esteja, ou ela esteja. Segundo, se Deus confirmar isso no coração, que realmente ela se procure em aprender a língua. Até porque se você não aprender a língua, como você vai se comunicar com o japonês? E a terceira, que eu vejo também que vai ajudar muito, é você realmente procurar estudar a cultura do Japão. Porque isso vai ajudar você a entender muito o porquê das ações dos japoneses, o porquê do comportamento deles, e isso vai cooperar para você realmente ter uma evangelização que seja eficiente aqui no Japão. Amém, pastor? Obrigado pela entrevista. Esperamos que realmente essa entrevista, esse pequeno bate-papo que nós tivemos aqui para o Senado 2013, seja realmente proveitoso, né, para aquelas pessoas que verem essa entrevista, que ouvirem, né, que assimilarem realmente tudo aquilo que foi falado. Né, que realmente o Senhor possa abençoá-lo, abençoar a sua igreja, abençoar esse povo que se reúne aqui, e que os seus sonhos, seus desejos possam realmente se realizar, né, que Deus possa colocar estratégias no seu coração para realmente estar alcançando, né, esta região, e possamos realmente mudar esse percentual, né, menos de 1%, né, para um percentual mais visível que possa alegrar o coração de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.